Olá! Hoje nós vamos tratar sobre os personagens da relação processual. Dentre esses personagens, nós podemos classificar as partes e o juiz, que são os sujeitos do processo, e também aquelas pessoas que vão auxiliar no desenvolvimento do processo, no desenvolvimento da relação jurídica. São os serviços auxiliares da Justiça, o Ministério Público e os advogados. Bem, quanto aos serviços auxiliares da Justiça, podemos classificá-los de diversas formas, mas, devido à natureza diferenciada de cada atividade que colabora para o desenvolvimento da jurisdição, é complexo estabelecer um conceito que abranja cada um dos órgãos, dos auxiliares, das instituições, das atividades que são desenvolvidas. Basicamente, o conceito de auxiliar da justiça é aquela pessoa que de alguma forma colabora com o exercício da jurisdição. Essa pessoa não pode ser nem as partes, nem o próprio juiz. Entretanto, esses auxiliares da justiça atuam, por vezes, ao lado do juiz, por vezes, ao lado da parte. Dentre as classificações doutrinárias, destacamos a utilizada pelo texto da professora Ada Pellegrini Grinover, que traduz aqueles serventuários, aqueles auxiliares que são considerados permanentes ou os auxiliares que são considerados eventuais. Há muitas outras formas de classificar, mas esta é uma forma interessante, pois podemos identificar algumas das principais atividades desenvolvidas na relação processual. Dentre os auxiliares da justiça permanentes, podemos subclassificar os servidores públicos e os serventuários. A professora Grinover brilhantemente esclarece que é possível identificar os servidores como aqueles que recebem apenas a remuneração dos cofres públicos. Por outro lado, os serventuários, que também ocupam cargo no Poder Judiciário ou em algum órgão auxiliar da Justiça, os serventuários, porém, além de receber o próprio reconhecimento por vencimentos públicos, também pode receber custas e emolumentos, que constituem remuneração por um serviço prestado. Essa é a básica distinção entre servidores e serventuários. Uma outra é importante até ilustrar exemplos de auxiliares permanentes da justiça são os oficiais de justiça, os tabeliões e outros membros, outros agentes que são caracterizados por possuírem, por estarem ocupando um cargo público. Diferentemente, são os auxiliares da justiça eventuais. Estes auxiliam o exercício da jurisdição, mas eles não ocupam cargo público. Quer ver um exemplo? O inventariante. O inventariante é aquele herdeiro que é nomeado para administrar aquele processo em que está sendo realizada a partilha. Mas, tão logo o processo termine, sua função também se encerrará. E essa pessoa não mais exercerá a atividade de auxiliar da justiça.
É importante, com base nessa ideia, nessa noção de que o auxiliar da justiça constitui um ajudante do exercício da jurisdição, é importante destacar quais são os agentes que podem até caminhar ao lado do processo, mas não constituem auxiliares do juízo. Exemplos são os seguintes: as próprias partes, por próprio conceito, por própria noção. As partes e o juiz são os sujeitos do processo, logo, não são auxiliares. Temos que as testemunhas, os jurados, os curadores, os síndicos, não são auxiliares. Por quê? Exercem funções diferentes que não são diretamente ligadas ao exercício do juízo. Portanto, por algumas classificações, não são considerados auxiliares do juízo. Agora, além dos auxiliares, para o desenvolvimento da justiça, é ainda importante destacar também a presença dos outros agentes. São eles, os advogados e o Ministério Público. O Ministério Público é instituição permanente e essencial ao exercício da justiça. Essa instituição tem por finalidade ser o custos legis, o fiscal da lei, e assim fortalecer a democracia. Para exercer essa função, é preciso que seja garantida algumas características que irão subsidiar o exercício dessa função. Assim, podemos destacar que as garantias da instituição Ministério Público são, entre suas principais, 4 que podemos destacar. Sendo assim, a estruturação da carreira é a primeira garantia, a certeza de que aquele que ingressará na carreira do MP poderá desenvolver-se com uma regularidade prevista em lei. A autonomia relativa administrativa e orçamentária, o próprio MP tem relativa autonomia sobre os órgãos que serão ocupados e os cargos também que podem ser desenvolvidos ao longo daquela instituição, ao longo do exercício da instituição. É limitada a escolha pelo Poder Executivo da nomeação ou da destituição do chefe da instituição Ministério Público. Portanto, essa limitação que é destinada sobre o Poder Executivo para escolher o chefe da instituição, também descrita em lei, é mais uma garantia de que a instituição Ministério Público não será alvo de politicagens ou interesses alheios ao interesse democrático que fundamenta a instituição. E também podemos destacar como garantia do exercício das atividades do Ministério Público a exclusividade da ação penal pública. Temos que a ação penal privada, subsidiária da pública, não é de exclusividade do Ministério Público. Entretanto, os crimes que são processados pela via da ação penal pública, este sim tem como titular exclusivo o Ministério Público. Essa garantia institucional veicula a razoabilidade no exercício de suas funções. Agora, cada promotor cada membro do Ministério Público tem também garantias destinadas ao seu cargo, sendo as principais delas
a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade. A vitaliciedade constitui na impossibilidade de perda do cargo a não ser por processo penal transitado em julgado. Obviamente que o desenvolvimento da instituição tem ocasionado diversas nuances e flexibilidades na interpretação dessa garantia, mas como ideia estrutural, o membro do Ministério Público só perde o cargo pela via do trânsito em julgado de ação penal pública. Bem, é importante distinguir a vitaliciedade da estabilidade. A estabilidade é adquirida após 3 anos e é a garantia de que o servidor público ele não perderá o cargo, salvo por dadas exceções previstas no ordenamento jurídico. Entretanto, essas exceções, apesar de mais amplas, não se restringem à ação penal que irá extinguir esse cargo. Essa sim é uma das hipóteses, mas há outras hipóteses que podem tirar o servidor estável de seu cargo, diferentemente da vitaliciedade. A vitaliciedade de que realmente exerce o próprio membro do Ministério Público, a vitaliciedade é adquirida após 2 anos e consiste em apenas uma hipótese, via de regra, como perda desse cargo do membro do Ministério Público. Outra garantia que o membro do Ministério Público possui é a inamovibilidade. Por óbvio, há muitas ações que podem atingir a interesses de pessoas que exercem poder de influência até mesmo sobre a vida desse, digamos, agente público. E para garantir que ele não será alvo de retaliação, é preservada a sua inamovibilidade, ou seja, mantido o exercício do seu trabalho, o exercício profissional, em regra, onde ele está. E para que haja alguma remoção, há uma série de quesitos a serem cumpridos. Essa movibilidade não pode ocorrer, essa mobilidade não pode ocorrer de uma forma inalterada, de uma forma não prevista em lei. E por fim, a irredutibilidade de vencimentos constitui mais uma garantia para que esse promotor ou esse procurador possa exercer o seu cargo, garantidas aí as suas funções essenciais. No próximo vídeo, veremos o funcionamento da advocacia e da magistratura.